Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e te convido para continuar comigo nessa jornada. Nós estamos lendo e meditando um pouco no Evangelho segundo escreveu Mateus. Ontem a nossa leitura foi o primeiro capítulo e eu espero que tenha sido bênção na sua vida, como está sendo para a minha. A minha oração nessa manhã é que o Senhor Jesus continue abençoando a você e a sua família, continue conosco, nos abençoando, abrindo a nossa mente e nos dando mais ainda esse privilégio que temos de ter a palavra de Deus para nos alimentar a cada dia. Se você desejar, deixe o seu gostei, comente e compartilhe. E se ainda não é inscrito nesse canal, não é inscrita, e desejar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus te abençoe. E eu quero te convidar agora, nós vamos ao capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. É muito gratificante ter o privilégio de amanhecer o dia nos alimentando com essa palavra, com esse banquete maravilhoso, a palavra de Deus. Então nós vamos ler o capítulo 2. Nós estamos aqui nessa jornada e é muito interessante. Às vezes a gente diz assim, eu já li a Bíblia muitas vezes, mas a gente precisa continuar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e nos alimentando a cada dia. É por isso o meu convite para você também. Então vamos ler. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você e você só escuta, tá bom? Se tiver algum comentário, você está livre para fazer, tá bom? E eu vou respondendo à medida do possível, tá certo? Sim? Vamos lá. Aqui eu estou com a Bíblia de aplicação, a Bíblia Pentecostal eu estou hoje. E o capítulo 2, ele fala, o primeiro capítulo foi a genealogia de Cristo. E o segundo fala dos magos do Oriente, né? Que no Natal a gente fala tanto. Não é isso? Então vamos ler. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes,
partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Desculpe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a leitura do 2º capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus. E aqui nós encontramos que esse capítulo fala da visita dos reis magos. A Bíblia não diz que eram 3, 4, 5. Bom, a gente conhece como sendo os 3 reis magos. A gente não sabe também se eles eram reis, mas que eles eram sábios. E o que chama a atenção nesse texto, quando a gente vai lendo, é a obediência. Nós falamos ontem que José e Maria foram obedientes. E aqui também nós encontramos os magos, esses sábios, sendo obedientes. Eles veem a estrela, eles são avisados e eles vão procurar saber. E eles recebem uma ordem de Herodes, mas essa ordem, interessante que ela é suplantada por uma ordem de um maior, Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vê aqui que eles procuram o menino, Herodes se mostra também querendo conhecer esse menino, mas tudo aquilo era uma armadilha. E quantas vezes na nossa vida nós vemos pessoas caindo em verdadeiras armadilhas, e nós precisamos entender que muitas vezes as armadilhas são para nos afastar do propósito de Deus na nossa vida. Aí esses magos, esses homens, eles vão e realmente eles encontram o menino e a sua mãe. Interessante que eles chegam, e a palavra de Deus diz que quando eles chegam, que encontram, olha o que diz o versículo de número 11. O versículo 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Eles festejavam aquilo. Por quê? Porque eles estavam sendo guiados e tinha chegado ao local. E a Bíblia diz no versículo 11: e entrando na casa, entrando aonde? Na casa. Eles não entraram na manjedoura, eles entraram na casa. Acharam o menino. Quem era esse menino? Jesus Cristo. Com Maria, sua mãe. E o que é que eles fizeram? Eles imediatamente, eles se prostraram diante de um rei. Eles sabiam disso.
A alegria deles era muito grande. E o adoraram. E eles fizeram uma coisa. Eles abriram os seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, presentes, levaram presentes. E ofertaram ouro, incenso e mirra. E aí eles são avisados de novo. Olha, que quando eles veem a estrela, eles são avisados que nasceu um rei. E eles, agora, eles são avisados por divina revelação em sonho, para que não voltasse pelo mesmo caminho. Lembra que Herodes disse, vocês vão lá, se certifica se é esse menino mesmo que nasceu, e voltem aqui, porque eu também quero ir adorar. Mas era mentira. É mentira. E a mentira diante de Deus, ela não prevalece. E aí, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que eles são avisados para que voltasse por outro caminho, não voltasse para Herodes, porque Herodes queria matar o menino, e eles voltam por outro caminho, e isso faz com que se acenda a ira de Herodes, porque ele havia sido enganado, e ele não aceitava isso. E aí acontece o quê? Lembra que José, ele é visitado por um anjo quando ele recebe a notícia que Maria está grávida, ele não quer fazer estardalhaço, não quer prejudicar Maria, ele pensa em se afastar, e o anjo diz, não senhor, pode ir, o que está gerado nela é do Espírito Santo. Olha só. E ele obedece. E agora, José, ele é visitado de novo. O versículo 13 diz, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a quem? A José. Em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge. Foge para onde? Olha para onde é que Deus manda José fugir com Maria e o menino, para o Egito. Mas o Egito não foi o lugar onde o povo de Deus havia sido escravizado? Foi, mas Deus tem os propósitos dele. E com certeza, naquele dia, o Egito estava sendo abençoado por receber um menino tão precioso quanto o menino filho de Deus. E aqui a gente encontra que eles vão e quando Herodes morre, José é visitado de novo pelo anjo. O interessante é a obediência de José. Olha que privilégio que ele está tendo. Ele é avisado através de um anjo mandado por Deus. O cuidado de Deus para os seus. O cuidado de Deus para quem obedece a sua voz. E aí a gente encontra aqui que quando morre Herodes, o Senhor manda ele voltar. E o interessante é que ele fica com receio de quando ele ouve, e ouvindo, versículo 22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Por quê? Porque ele temia que fosse tão ruim quanto o próprio pai. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Por quê? Porque a palavra de Deus precisava ser cumprida. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus fosse cumprida, porque Jesus é conhecido, Jesus de Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Olha que coisa maravilhosa a gente encontra nesses relatos desse capítulo 2. Nos leva a entender que Deus, ele continua cuidando dos seus, ele cuidou do seu filho unigênito, e ele foi orientando aqueles sábios, ele foi orientando José como sendo o pai na terra de Jesus, daquele menino, estava na responsabilidade dele, e o interessante é a obediência de José, em ouvir a voz do anjo, indicando o que ele deveria fazer, e ele foi obedecendo. Isso é maravilhoso, a gente entender isso, e entender que a obediência ainda é o melhor caminho para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, essa foi a nossa leitura nessa manhã com palavra, do 2º capítulo do Evangelho de São Mateus, que nós estamos lendo. E você pode continuar meditando esse capítulo no dia de hoje. Faça isso. Medite no valor que tem a obediência à palavra de Deus, à voz de Deus. Deus continue abençoando a você e a sua família.
Nós vamos agora orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio que tivemos de estar nessa manhã com palavra, nos alimentando com esse alimento maravilhoso. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer, pelo privilégio, pelo presente que tu nos dá, de termos a tua palavra para nos alimentar a cada dia. Continua conosco, dá-nos um dia na tua presença, nos guarda, dá-nos saúde, dá-nos vida, Senhor. Consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Senhor Jesus, aqueles que também estão nos hospitais. Visita, Senhor, os hospitais, os leitos. Senhor, guarda, Senhor, a vida de cada um. Protege, dá-nos um dia na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.